Estamos no SEAD Virtual. A aula de hoje nós vamos falar sobre pessoas e sujeitos públicos, tá? São dois itens hoje, dessas pessoas e sujeitos. Nós vamos falar sobre os estados e sobre as organizações internacionais, certo? Então são as pessoas e sujeitos dentro do direito internacional. Hoje, os estados e as organizações internacionais. Vamos lá. Pessoas e sujeitos. Sujeito é todo aquele que exerce direitos e cumpre obrigações. A relação jurídica internacional contém os seguintes sujeitos: os estados, as organizações, outras coletividades e os indivíduos. Portanto, hoje, os estados e as organizações, tá? Acompanhem lá comigo. Primeiro item, os estados. Principais participantes e necessitam satisfazer quem? Território, o povo e o governo. Território é o estado onde exerce ali a soberania diante o espaço geográfico. Mar, rios, o ar. O povo, indivíduos da mesma cultura, costumes, religião. E governo é o que vai manter a ordem, a organização. Então, os estados como sujeito, ele é o principal, né? Ali ele tem que satisfazer o que está dentro do seu estado, que temos ali. É um estado, é o território, existem as pessoas que estão ali. Então, os estados vão seguir o que tem no seu território, com suas pessoas, tá? Com o governo. E isso é que deve ser mantido pelos estados. Acompanhem comigo. Organizações internacionais. O que são, então, as organizações internacionais? Elas são criadas pelos estados. Possuem personalidade própria, como a ONU, a OIT, dentre outras, né? A ONU, Organizações Nacionais Unidas, e a OIT é a Organização Internacional do Trabalho. O outro item diz que as organizações devem celebrar tratados para o âmbito internacional, também responsáveis pelos atos praticados e pelas obrigações que devem ser cumpridas. Diferente do sujeito Estado, seu povo, as organizações têm o objetivo para, melhor dizendo, vários povos. Como foi dito, o sujeito Estados, então ele vai cuidar dos seus sujeitos, dos indivíduos. E aqui com as organizações, elas vão cuidar de vários povos, vão observar o que vai ser bom para a sociedade de vários estados, tá? Por isso que é a organização. E ali os estados vão observar o seu povo, os seus costumes. Continuando, as organizações e características. Primeiro ali, personalidade jurídica, com a capacidade de contratar, adquirir bens, dispor destes bens, estar em juízo. Uma organização, como foi dito ali o exemplo da ONU, vai ter essa personalidade jurídica. Olha ali, o que é uma personalidade jurídica? Como se fosse uma empresa, tá? Vai contratar, vai poder adquirir então os bens, vai poder se dispor, desfazer de alguns bens quando pretender, estar em juízo, né? Um fórum, as observações de justiça. O outro item é uma estrutura. Se você lembrar de organização no seguinte aspecto, eu tenho as organizações e vou lembrar como se fosse um prédio. Tá? Aí eu tenho a ONU, que eu estou usando como exemplo, e coloque assim, como se fosse um prédio, uma administração. Aí vai ficar bem fácil para você entender como que são as organizações, certo? Já falamos que é uma pessoa jurídica, então ela funciona como se fosse uma empresa. É só um exemplo, tá? Para vocês poderem aprender melhor, se relacionar com o assunto. E depois o 2, a estrutura. Acompanhem de novo comigo. Uma estrutura administrativa, um controle. Então, a organização ela tem esse controle, essa administração, para controle interno e representação externa. Vai ter uma Assembleia Geral, que é parecido com o poder legislativo, e vai ter também o secretariado, que é parecido com o poder executivo. O que é o parecido com o poder legislativo ou executivo? Legislativo
é de lei, olha ali, ó, votar, aprovar normas, e o secretariado é o executivo, de executar, colocar em prática essas normas. O terceiro item, para ter uma organização, como que é essa organização? Ela vai ter uma sede, uma representação. É fixado o Estado-membro, um Estado, um local, e também um funcionário com status diplomáticos. Diplomático que vai poder conversar com outros países, mas como um chefe, certo? 4. Orçamento. Já que estamos falando como se fosse uma empresa, tem um controle, tem administração, o número 4 é o dinheiro. Como que funciona essa organização? Elas recebem cotas de estados-membros, que são estados selecionados para isso. Cada país contribui com pagamento em favor da organização internacional. O exemplo, a ONU, como nós já estamos falando, né? Um poder econômico adquirido de cada país, no máximo 25%. E quem ajuda a ONU com esse máximo 25%? Estados Unidos, claro, né? O quinto item, acompanhe comigo, ingresso de Estado, aceitar normas e regras internas, preencher requisitos exigidos. Um exemplo que temos aqui para ser uma organização foi quando a China quis ingressar na OMC, né, e também a Venezuela querendo ingressar na Mercosul, né? A OMC é a Organização Mercantil Comercial, e ali o Mercosul, que nós temos o Brasil, Uruguai, o Paraguai e a Argentina. Então, para ingressar, há essa necessidade, como estamos falando, de aceitação e de alguns requisitos. Alguns estados pedem esses requisitos, né? A China, que quis entrar na OMC, a Venezuela querendo entrar na Mercosul, já tinham aqueles estados, que nós chamamos de estados aqui no direito, os países, que é o Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. Então, eles vão olhar e ver os requisitos se a Venezuela pode entrar. Pessoal, é isso aí, tá? Eu espero que vocês tenham observado como que é uma organização internacional e como que é um Estado. Até a próxima!